Sejam bem-vindos a mais um Além do Arco-Íris. Sidney Fernandes e Carlos Luz. Alô, amigo ouvinte, aqui estamos para mais um programa Além do Arco-Íris, com reflexões em torno da doutrina espírita. Rogamos ao Senhor da vida, abençoe nossos propósitos de bem servir. Estaremos hoje apresentando mais um estudo de caso com base em artigo de Sidney Fernandes. Falaremos hoje sobre como vencer as dificuldades, a insegurança e o medo. E se você tem alguma sugestão para o nosso programa, envie um e-mail para carloseduluz@uol.com.br carloseduluz@uol.com.br. E para o programa de hoje, mais uma vez, felizes, temos a presença de Carlos Luz e Sidney Fernandes. Olá, amigos. Meu nome é Sidney e eu vou ler agora uma parte do meu artigo Medo, inimigo invisível. E tendo medo, escondi na terra o teu talento. Evangelista Mateus, capítulo 25, versículo 25. Assim como aconteceu com o servo da parábola, nossos passos de agora estão revestidos de temor, pois a situação vivida não é exatamente a que almejávamos. Da mesma forma, por mais rude que seja o momento atual, a pior maneira de enfrentá-lo será o temor generalizado. Como falar em benemerência quando todos estamos no sentido impotentes e inseguros? A humanidade já vivenciou inúmeros momentos dolorosos. Um dos mais icônicos foi a condução de Jesus ao madeiro infame, seguida da defecção dos discípulos e dos martírios dos seus seguidores. Mesmo assim, horas antes da suprema agonia, o mestre, antevendo a dor e o desapontamento que se seguiram, com vigorosa serenidade, assim se pronunciou: a vossa tristeza se converterá em alegria. Podemos ver aí que a grandiosidade de Jesus vislumbrou, naquela bagagem de sofrimentos, a construção de fortes alicerces para uma nova vida, repleta de paz e alegria para a humanidade. Isso significa que devemos resignadamente suportar os embates dos tempos atuais, conformando-nos com uma vida futura na espiritualidade maior? Também isso. Acima de tudo, porém, nas proféticas palavras de Jesus, devemos reconhecer que o momento delicado e doloroso por que passa a humanidade surgiu como se fosse um adubo divino para que ressurjam os bons sentimentos. Lembremos-nos com Simonetti que o Espiritismo nos permite superar a visão estreita do homem perecível para alcançar a visão ampla do espírito imortal. A doutrina espírita, com a mais avançada mensagem até hoje oferecida à humanidade, permite-nos, tanto quanto possível, aproximarmos-nos, com o exercício da inteligência, das razões de Deus para nossas vidas. Encerremos com uma curiosa história de Humberto de Campos. Reunidas em Pirajá, as tropas brasileiras desenvolviam daí, em 1822, o cerco do general Madeira, encurralado na Bahia com o restante das forças portuguesas. A 8 de dezembro, Madeira lança um contingente de 2.000 homens contra a ala direita dos sitiantes, levando-os de roldão. Chegam reforços de parte a parte. Os lusitanos vão triunfar. Quando o coronel brasileiro Barros Falcão, prevendo a derrota e querendo salvar o resto dos seus homens, ordena ao Clarim Luiz Lopes, português de nascimento, mas que abraçara aí a causa da independência: toca aí, retirar! O soldado leva o Clarim à boca e o toque que se ouve é: avançar, cavalaria! Degolar! Apavorados com o que ouviam, os portugueses, quase vitoriosos, recuam. Os brasileiros ganham ânimo e avançam de novo. Estava ganha
a batalha pelos brasileiros. Carlos Eduardo Luz. Através desse engano aí, nós vimos que, às vezes, o medo é apenas uma falta de confiança em nós mesmos. Agora, e essa parábola, esse texto de Jesus, e tendo medo, escondi na terra o teu talento. Significa, Carlos, que mesmo nos momentos de incerteza, Jesus está propondo que continuemos trabalhando? É isso, Carlos? Sim, essa orientação do Evangelho é uma orientação importante na nossa vida, né? A gente, até a própria história das religiões, vinculam que a pessoa, aos espíritos missionários, né, nos colocando como exemplo. Então a gente imagina que as grandes missionários, aqueles que tiveram grandes realizações, né, no campo do bem, é que é importante. E aí a gente vê a nossa função, às vezes uma função pequena, alguma coisa que a gente tem que fazer bem menor do que o que a gente tem notícia desses grandes missionários de fazer, e aí a gente prefere não fazer e enterrar o nosso talento. A advertência do Evangelho, que a gente vai ser cobrado sim, e que seja o que for que a gente tiver que fazer, sendo no caminho do bem, não necessariamente a gente ter grandes habilidades, grandes recursos, grande apoio para fazer aquilo. O que nos cabe fazer é nossa responsabilidade e seremos severamente cobrados pela nossa consciência, quando de volta ao plano espiritual descobrirmos que não realizamos aquilo que tínhamos que realizar, que era uma condição prévia para a nossa evolução, e aí sim, em situações futuras, termos mais talentos para investir e produzir resultados missionários, vamos dizer assim. Mas, Carlos, uma coisa é a gente estar lá na espiritualidade, planejar, traçar as normas, as linhas de conduta que vamos ter aqui na Terra. Outra coisa é a gente estar aqui, nesse calor dos acontecimentos que nos trazem temores, insegurança. Carlos, quando a gente não age por temor de errar, isso significa que nós não estamos agindo adequadamente? Isso não é recomendado por Jesus? Sidney, é interessante que a gente pensa que a gente tem medo de não ter o resultado que se espera de nós. Mas o que Deus quer de nós, Ele como Pai, o empenho em acertar. Então a gente tem que ter empenho em acertar, isso que é cobrado. E assim Ele promove a nós os meios de construir o nosso progresso como espíritos imortais que somos. Nessa condição, mesmo cometendo erros, somos aprovados por Deus, nosso Pai, pelo nosso empenho em bem servir, né? Então esse empenho em bem servir é que se espera, mesmo que o resultado seja negativo, né? Porque às vezes você está numa equipe, você está trabalhando com pessoas, vamos pensar num trabalho social, de promover socialmente aquelas pessoas, mas aquelas pessoas não recebem aquele seu trabalho de maneira adequada e elas não progridem, elas não evoluem pelo livre-arbítrio delas. Mas você dá o melhor de si. Aí o que acontece? Na prestação de contas da sua consciência ao fim de uma reencarnação, o que vai ser cobrado pela nossa consciência é exatamente o nosso empenho em fazer, em acertar. E se a gente pensar nisso, é o que a gente faz com nossos filhos, com as nossas crianças. A gente vê um filho se esforçando para passar na escola, né, fazer uma tarefa difícil, a gente quer ver o empenho deles, o esforço, né? Mesmo que ele não consiga, às vezes, uma nota boa, ou uma boa avaliação naquele trabalho, mas se a gente identificou nele, procurou fazer aquilo de maneira mais correta possível, da maneira, com todo o esforço, com todo o empenho deles, é isso que nos deixa satisfeitos como pais que somos. Então Deus também acontece isso, né? Então ter medo de fazer errar, a gente não deve ter medo de errar. A gente deve ter medo de deixar de fazer o que precisa ser feito. Isso sim. Mas, Carlos, quando a gente erra, dá um desânimo,
quando vem os maus resultados, dá uma vontade de encostar o corpo, de ficarmos bem quietinhos ali e não fazermos mais nada. Como agir, então, Carlos, se bate esse abatimento moral que nos impele até uma paralisação de atividades, Carlos? Isso é um fruto cultural nosso, né, que a gente traz da animalidade, de competir e de ganhar e de prevalecer. Então, quando a gente não consegue vencer, quando a gente não consegue atingir o objetivo a que nos propomos, a gente fica desanimado, achando que somos um fracassado, somos isso. Agora, buscar o consolo através do aprendizado que vem daquele erro, né, da gente aprender a fazer o certo, é o que Deus quer de nós. E Ele quer de nós desempenho, né, esforço, dedicação, e não necessariamente acerto nesse nosso propósito de bem servir. Mas, Carlos, premiando aqueles que erram, Deus não estaria sendo ineficiente nos seus propósitos? Sidney, é interessante isso, muito interessante essa pergunta sua. Não seria ineficiente considerando que aos olhos de Deus, que nos vê como alunos em uma escola da vida, o essencial é a aprendizagem tirada por nós das situações vividas, e não o resultado do esforço de trabalhar, né? O trabalho é um pretexto que nós temos para aprender, né? O mundo é uma escola, minha avó falava, e a avó de cada um com certeza falava isso aí, né? O mundo é uma escola. Então o objetivo nosso é aprender. O objetivo não é acertar. O acertar vem como consequência do nosso aperfeiçoamento em aprender cada vez mais, né? Mas o objetivo nosso, então, é aprender. Então, passando por uma dificuldade, passando por uma derrota, passando por um fracasso, temos que tirar dali lições, refletir, né, ver o que poderíamos fazer diferentes, e esse aprendizado é que é importante. E aí nós vamos agregando esses aprendizados, e isso vai nos tornando mais e mais pessoas melhores, e fazendo com que nós mais e mais acertemos, né? Então o acerto virá por consequência. O meio, então, é mais importante propriamente do que o fim, né, Carlos? É por aí, é isso mesmo. Mas, Carlos, a nossa cultura valoriza o sucesso, o acerto. Será que, então, a sociedade está errada nesses valores culturais? Eu acho que está assim, né? Devemos nós, enquanto pais, professores ou líderes, também valorizar o empenho, o esforço e a boa vontade a quem se subordina a nós, e não o resultado de perfeição, né? A gente vê uma equipe em que as pessoas, às vezes acontece alguma coisa errada, todos se reúnem em torno daquela pessoa para ajudar, para reverter aquele insucesso, para que a pessoa tenha autoestima elevada, destaca a importância do aprendizado. Então isso aí unifica, isso aí gera fraternidade, isso aí gera amor ao próximo. Então o mundo de regeneração é um mundo onde as pessoas se amam. Então essa preocupação com o erro, essa preocupação em punir quem errou, você errou, agora você tem que ser punido, né? E lembrar que sempre que quem quebra os pratos são aquelas pessoas que lavam os pratos, né? Sempre numa casa, numa residência, fala, quem que quebra o prato? É quem lava o prato. Então quem comete erros é a pessoa que se exercita, que trabalha, que faz o que precisa ser feito. Então a gente não deve punir a pessoa pelo erro. Se a pessoa merece uma repressão, merece uma condenação, entre aspas, é pelo seu não esforço, pelo seu não empenho em fazer o que deve ser feito, né? Não corresponder ao que, não fazer jus ao seu salário, se ela vive na nossa casa, se é nosso filho, né? Se é uma pessoa que ela tem um quarto, tem uma alimentação, tem pessoas que cuidam dela com carinho, tem pessoas que se esforçam a dar uma boa escola para ela, então ela deve corresponder tendo um empenho, tendo uma valorização, que seja a contraparte desse empenho, desse esforço dos pais que dão a elas isso. Assim como no trabalho também, a pessoa que trabalha está recebendo um salário, então é a responsabilidade dela se empenhar em fazer bem o que deve ser feito. Agora, se errar, errou, o que vai fazer?
está dando o melhor de si. Ô, Theo, vou fugir um pouquinho aqui do protocolo. E o Carlos falou que quando uma pessoa erra, é bom que o grupo abrace, envolva, seja solidário e seja fraterno com aquele que errou. Você já perdeu um pênalti, Theo? Ah, já. Vários pênaltis. E me diga uma coisa, no momento que você perdeu, você foi criticado com veemência ou recebeu a solidariedade dos seus colegas? Não, levando para esse lado do esporte, na maioria das vezes sempre tem as críticas, mas a grande maioria das situações que acontecem são de tentar amenizar aquele momento, né? De dar aquele tapinha nas costas e falar, não, na próxima você vai acertar, tal, não sei o quê, faz parte do jogo, é assim mesmo. Sempre tem as críticas, mas elas vêm em menor tamanho. O maior número sempre é de pessoas tentando reanimar a gente para que em uma próxima oportunidade você possa fazer melhor e para que em uma próxima oportunidade você possa fazer. Porque dependendo das críticas, no caso do pênalti que você citou, a pessoa vai se retrair e nunca mais vai querer bater um pênalti, dependendo da situação. E como essas pessoas vêm para tentar ajudar, te anima para treinar mais, né? E possivelmente tentar bater de novo e fazer, como seria na vida, tentar recuperar o erro e sempre levantar a cabeça, como diria a música, né? Levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. Ô Carlos, voltando às nossas questões, você está aí dourando a pílula, dizendo que o erro tem que ser visto como uma tentativa, um esforço, mas não é o que diz o Evangelho, né, Carlos? Que ali há uma determinação de Jesus que nós devemos acertar, porque ele recomenda sermos perfeitos como é perfeito o nosso Pai Celestial, Carlos. Mas antes de eu responder isso aqui, eu gostaria de colocar um adendo à resposta do Theo aí, que foi muito, muito boa, deu uma contribuição boa. Lembrando que o esporte é uma situação interessante em que as pessoas, pela competição, elas desenvolvem a cooperação, que é um estágio, então, de aprender a cooperar. Então, a gente vê que os times que têm pessoas assim, não estrelas assim, que muitas vezes ganham de times compostos de estrelas, e o diferencial é o empenho da equipe em trabalhar, em se apoiar, e isso aí cria uma sinergia, ou seja, a força do conjunto fica maior do que a soma da força individual. E aí o time cria e consegue um sucesso muito grande. Então, e quando acontece um erro, alguém passar uma bola errada, errar um pênalti, como falou ali, tudo isso aí é entendido como fazendo parte do aprendizado, e o aprendizado deles em apoiar quem cometeu o erro, ou buscar um destaque, o que aconteceu aí, foi por isso, por aquilo, como que podemos melhorar, enxergar sempre com uma oportunidade de memória. E aí, então, Sidney, respondendo então a sua questão, né, que o Pai nos fala que em Mateus 5,48, que devemos ser perfeitos como perfeito é Deus nosso Pai. Aí, quer dizer, se a perfeição é o nosso objetivo, então por que a gente não cobra a perfeição das pessoas? É aquilo que a gente comentou antes. Essa perfeição, ela vem como consequência, né? A perfeição, ele vem como consequência do empenho e boa vontade em fazer o que deve ser feito, mas ela não pode vir como imposição, né? Ela tem que vir sempre como consequência. Então a gente vê nas pessoas, a gente cobrando que as pessoas se empenhem, nós vamos imaginar um técnico do time, né? Ele vai cobrar empenho de todo mundo. E se todo mundo está assim, empenhado ali, cada um dá o melhor de si, o sucesso vai vir como consequência disso aí, né? Ele não pode ficar cobrando, quer dizer, o engano é cobrar a perfeição das pessoas, que isso aí gera, a pessoa trava, ela gera, eu não posso errar, como que fica? Não existia nas empresas, às vezes o cartaz escrito, faça certo da primeira vez. Isso é antipedagógico, isso não existe, né? Ninguém consegue fazer certo da primeira vez. Todas as pessoas que se destacam em fazer muito bem feito alguma coisa, começaram errando. O método de aprendizagem, de tentativa e erro, é o método normal, natural de aprender. Quem que monta numa bicicleta a primeira vez e sai andando, né?
Toda vez que a gente vai aprender a andar de bicicleta, a gente sai fazendo marmelagem. Depois, com o tempo, que se aperfeiçoa, né? Assim também na carta de motorista, assim em todas as atividades da vida. Então, ser perfeito, sim, mas como consequência da nossa boa vontade em nos exercitarmos para sermos perfeitos. Estamos chegando ao final do programa, Carlos. Eu queria um fecho seu. Então, que nós devemos privilegiar o empenho, a dedicação, o esforço em fazer o que deve ser feito da melhor maneira possível, mas se não alcançarmos o sucesso definitivo, que é uma coisa demorada, o processo evolutivo é lento, nós temos que apoiar aquele que está se esforçando. É isso, Carlos? Exatamente. Exatamente isso aí. Muito bem. Chegamos ao final do nosso programa e lembrando sempre que Emmanuel diz que sem a presença do Cristo em nossas vidas, nós seremos frágeis criaturas, expostas aos desenganos e aos sofrimentos separadores. Útil seria, para a proteção de nossa vulnerabilidade física e espiritual, que nós considerássemos o nosso planeta como uma imensa escola de trabalho, pois todos nós ainda somos seres necessitados de aprimoramento e iluminação. Quero agradecer a sua companhia, a sua presença, ao trabalho realizado pelo Carlos Luz, que além das respostas às nossas perguntas, ele faz a redação do nosso programa. E agora eu devolvo para você, Theo, para o encerramento de mais um programa Além do Arco-Íris. Muito obrigado pela sua audiência. Ficamos sempre felizes em tê-los conosco no programa Além do Arco-Íris. Que Jesus nos abençoe e que possamos estar juntos novamente na próxima semana. Fiquem todos com Deus e até lá. Sejam bem-vindos a mais um Além do Arco-Íris. Sidney Fernandes e Carlos Luz.